Olá, curiosos! Hoje vamos listar o top 10 animais fofos que você pode comprar, porém não deveria. Então vem comigo para esse top 10 que está cheio de animais fofos /perigosos. 10. Cães da pradaria. Os cães da pradaria são roedores adoráveis encontrados nas grandes planícies dos Estados Unidos. Eles costumam ser vistos do lado de fora de suas tocas, como vigilantes de predadores. Os cães da pradaria são um tipo de esquilo terrestre, embora não tenha caudas longas e espessas. Independentemente disso, eles são criaturinhas fofas, tantas pessoas os consideram animais de ação. Esta é provavelmente a pior coisa que você pode fazer, mas não por causa de possíveis danos à sua casa. Os cães da pradaria são criaturas sociais que vivem em grupos familiares de 15 a 26 indivíduos. Esses grupos são chamados de cidades e podem abranger uma grande área. Dentro de seus grupos, os cães da pradaria se envolvem em aliciamento e contato oral chamado de beijo. Privar um cão daria de seu grupo social significa que você terá que tomar o lugar de dezenas de cães da pradaria. Ter um como pet de estimação significa que você terá que passar várias horas todos os dias cuidando de seu cão da pradaria. Isso pode ser divertido no início, mas, eventualmente, a pequena bola de pelos verá cada vez menos você, na maioria das situações. Algumas pessoas acolheram pradaria e cuidaram deles adequadamente. No entanto, é recomendável que você adote mais de um. Cuidar deles é difícil e demorado, portanto, manter essas criaturas é uma responsabilidade que poucos podem cumprir. Em última análise, é muito melhor deixá-los sozinhos e observá-los de longe. 9. Feneco ou raposa do deserto. As raposas fennec são uma das poucas raposas tomadas como animais de estimação e são mais conhecidas por suas orelhas grandes. Eles são os menores de todos os canídeos, pesando menos de 3 libras. 3 kg, no máximo. Suas orelhas grandes, tamanho pequeno e características adoráveis os tornam desejáveis como animais de estimação. Eles se parecem com Pokémon. Ainda, você precisa saber no que está se metendo. Se adotaram as raposas fennec, são crepusculares por natureza, por isso são mais ativas ao anoitecer. Mesmo que sejam domesticados, isso provavelmente não mudará. Então você está recebendo um pet de estimação que sem dúvida o acordaria de manhã cedo ou deixaria acordado à noite. Eles também adoram cavar e são conhecidos por criar grandes buracos de insetos para comer. É ilegal possuir raposas fennec na maioria dos lugares, portanto, verifique as leis locais para ter certeza de que pode ter uma. Se você cruzar esse obstáculo, precisará alimentar seu pet de estimação adequadamente, e a comida típica para cachorro não o ajudará. Isso pode se tornar uma grande parte de sua dieta, mas eles precisarão de mais. Você tem que complementar dieta com frutas frescas, vegetais e roedores recém-mortos. Eles viverão mais em cativeiro, 14 anos em vez de 10, mas requerem muita atenção especializada e acomodação. Eles não devem ser adotados levianamente, então faça sua pesquisa adequadamente se você insistir em ter um. 8. Serval. Um serval é uma espécie de gato selvagem encontrada em todas as regiões da África, fora da floresta tropical. Eles evoluíram para ter as pernas mais longas de qualquer gato, em relação ao tamanho do corpo, e geralmente são manchados com uma pelagem amarelo-dourada. Eles são animais lindos e, embora se pareça um pouco com um gato domesticado, não é isso que eles são. Alguns gatos servais domesticados, mas não são uma espécie domesticada. Apesar disso, eles ocuparam um lugar na história da humanidade por algum tempo. Sua representação foi encontrada na arte egípcia de 4.000 anos. Muitas vezes eram dados como presentes da Núbia, mas hoje fazem parte do comércio de animais de estimação exóticos. É ilegal possuir servais em muitos lugares, mas algumas partes do mundo os acolhem. Animais de estimação. O maior problema em mantê-los como animais de estimação é que as pessoas pensam neles como uma espécie de gato exótico. De certa forma, eles são e não são, mas a maior diferença entre os dois é a necessidade do serval de uma grande área para explorar e caçar. Eles não vão se contentar em sentar na cama do seu apartamento, esses animais precisam esticar aquelas pernas.
Eles requerem dietas especiais, caras, e frequentemente precisam de cuidados veterinários especializados. Eles também marcam seu território e não se adaptam bem às caixas sanitárias. Em última análise, é muito melhor adotar um gato doméstico padrão e deixar-os servais em seu ambiente regular. 7. Capivara. A capivara é a maior espécie de roedor e se parece muito com uma cobaia gigante. Como tudo nesta lista, são animais fofos e fascinantes, que podem ser adotados como animais de estimação. Claro, eles estão nesta lista e você deve evitar adotá-los por vários motivos, como os cães da pradaria. As capivaras são criaturas sociais e geralmente se movem em grupos de 100 indivíduos. Alguns vivem os menores, mas nunca estão sozinhos e nunca devem ser deixados sozinhos. Eles são bastante grandes, mas dizer que são as maiores espécies de roedores pode não dar certo. Quando pensam em roedores, as pessoas tendem a imaginar ratos ou outros animais pequenos, mas esses caras podem crescer até 2 pés de altura, 0,6 metros, e pesar 170 libras. 77 quilogramas. Isso é significativamente maior do maioria dos cães e, como esses animais são sociais, você não pode manter apenas um, você precisará de vários. É legitimate possuir capivara em poucos lugares e, se você as mantiver, precisará de muito espaço. Eles podem ser bonitos, mas mantê-los como animais de estimação é caro, desafiador e desaconselhável. 6. Jupará. Jupará, também conhecido como nectar bears, são pequenos mamíferos frugívoros nativos da América Central e do Sul. Eles são parentes dos guaxinins e, embora se pareça um pouco com os primatas, não são parentes deles. Eles vivem nas árvores e são noturnos, então não interagem com as pessoas na selva. Eles são caçados em seu habitat normal para a indústria de animais de estimação. Embora possa ser difícil comprar um, ainda assim, você pode tornar o jupará como bichinho de estimação em algumas partes do mundo, mas como tudo nesta lista, você não deve fazer isso, a menos que tenha muito tempo, dinheiro e espaço. Juparás podem ser mantidos como animais de estimação, mas raramente são considerados domesticados. Eles tendem a arranhar e morder seus tratadores em zoológicos e em casas, então eles não são bons animais de estimação. Sua saliva carrega bactérias perigosas, que podem causar reações graves e potencialmente fatais em algumas pessoas. Se forem mordidas além do perigo potencial, é difícil abrigar o jupará em um ambiente adequado para ele. Eles vivem em florestas tropicais escuras, portanto, têm requisitos de luz, umidade que podem ser difíceis ter. Você pode obtê-los como animais de estimação, mas é melhor deixar essas criaturas em seu habitat nativo. 5. Preguiça. As preguiças se tornaram criaturas populares, graças à abundância de fotos e vídeos compartilhados na internet. Eles são adoráveis bichinhos lentos, e qualquer pessoa que os vir imediatamente deseja adotá-los como criatura de estimação. A propriedade deles é legal em muitos lugares, o que leva as pessoas a acreditarem que podem ser bons animais de estimação. Claro, eles estão nesta. Então não são. As preguiças podem parecer fofas, então não parecem ameaçadoras, mas são animais selvagens. As preguiças não foram domesticadas e precisam permanecer em seu habitat regular. Eles prosperam nas copas das florestas tropicais e não se dão bem em cativeiro, mesmo se você cuidar bem deles. Apesar das aparências, as preguiças podem ser perigosas para as pessoas. Eles têm dentes afiados e não têm medo de usá-los. Uma mordida pode trazer um perigo bacteriano para um ser humano, mas mais do que isso, eles são muito pesadas. Quilo por quilo, uma preguiça é 3 vezes mais pesada que uma pessoa normal, então uma preguiça agressiva pode ser perigosa na maioria das vezes. Uma preguiça é um bicho de estimação péssimo porque é estressante para o criador. Essas não são desacostumadas aos humanos, então não se adaptam bem ao cativeiro. Embora seja verdade que eles viverão mais se forem bem cuidados, é melhor deixá-los para tratadores treinados ou seu habitat natural. 4. Macacos. Não há como negar que os macacos são adoráveis. Eles se parecem com bebês peludos com os quais você pode brincar e desfrutar.
Até mesmo Ross teve um infrindes por um tempo, embora David Schwimmer disse o quanto odiava trabalhar com ele. Os macacos são fofos, mas não são bons animais de estimação. É legitimate, em alguns lugares, adotar um macaco e existem várias opções. Você pode adotar um macaco prego, guenon, mico, sagui, macaco ou macaco esquilo. Ross tinha um prego, que é um macaco de estimação mais comum. Eles também são frequentemente usados como atores animais, então você provavelmente os viu agindo de forma fofa na TV. A realidade de possuir um pequeno macaco é muito diferente de tudo que mostra no processo de edição de um programa de TV. Eles podem ser caros, cerca de os $7.000 ou mais, e cuidar deles também é caro. Requer fraldas, alimentação particular, atendimento veterinário especializado e muita atenção. Os macacos podem se tornar agressivos e perigosos para você e sua família. Eles também não podem ser mantidos em uma casa pequena, pois requerem uma grande área para pular e escalar. Mantê-los em casa costuma ser considerado. Então, se você quiser ver um macaco, a melhor coisa a fazer é ir ao zoológico Nerdy. 3 chimpanzés. Se seu interesse por primatas vai além dos macacos, você pode decidir trazer um chimpanzé para sua casa. Esses membros da família dos grandes macacos são nossos parentes animais mais próximos, então eles seriam excelentes animais de estimação, certo? Não e mais mil não. Infelizmente, manter um chimpanzé não é uma boa ideia. Independentemente disso, você pode mantê-los em animais de estimação em algumas áreas do mundo, embora seja ilegal na maioria dos lugares. Como os macacos, eles precisam de fraldas fora de seus recintos, pois ainda precisam dominar os banheiros. Se isso não dissuadir você de conseguir um, eles podem viver até 60 anos em cativeiro e exigir uma enorme quantidade de espaço, dinheiro e atenção. Se você ainda está em dúvida quanto a conseguir um chimpanzé de estimação, precisa entender que essas criaturas são imprevisíveis e incrivelmente especiais. Um chimpanzé pode pesar até 154 libras, 70 kg, e pesar até 4 pés e 11 polegadas, 150 centímetros. Eles também são cerca de 1,5 vezes mais trinques do que um humano. Sabe-se que os chimpanzés ficam furiosos e maltratam os humanos. Eles têm força para arrancar o rosto de uma pessoa. Literalmente. Perigosos para estranhos e seus cuidadores, então faça o que a boa dama Jane Goodall aconselha e não tente manter um chimpanzé como bicho de estimação. 2 tigres. Se você assistiu Tiger King, provavelmente está ciente do triste fato de que há mais tigres em cativeiro nos Estados Unidos do que na natureza. É lamentável, mas é verdade, e os números são impressionantes. Cerca de 5.000 dos grandes felinos residem nos Estados Unidos, enquanto apenas cerca de 3.900 vivem na natureza. Apesar de serem os maiores felinos do mundo e um predador importante, elas mantêm tigres como animais de estimação há séculos. Os tigres não são, de forma alguma, animais domesticados. Eles podem ser mantidos como animais de estimação em ambientes amorosos, mas no último do dia, você está trazendo um monstro de 600 lb, 272 kg, e 11 pés, 3,3 metros, de dentes e músculos para sua casa. Embora muitos tigres vivam nos Estados Unidos, é ilegal mantê-los na maioria lugares. O maior problema em manter um tigre é que ele precisa de uma grande área e de muita comida para se manter saudável. Você também não pode levá-los ao veterinário, então você está enfrentando uma despesa enorme que está sempre com fome. Tigres em cativeiro comem cerca de 18 libras, 8 kg, de carne crua 5 dias por semana. Além disso, eles precisam vagar em um território de até 64. Para os machos, as fêmeas podem trabalhar como uma área menor, mas a maioria das pessoas também não consegue acomodar. Eles podem ser incrivelmente perigosos, e eles podem irão comê-lo se assim decidirem. Não há muito que você possa fazer para impedir isso. Ursos. Os ursos são os maiores carnívoros terrestres que vagam pelo mundo hoje. Embora pareçam adoráveis, eles são insanamente perigosos.
Dependendo da espécie, alguns ursos podem crescer até proporções gigantescas e suas garras são como pequenas lâminas presas a todas as suas patas, que são enormes. Apesar disso, muitas pessoas os mantiveram como animais de estimação ao longo dos anos. Cuidar. Isso é tão difícil quanto parece, mas algumas pessoas o fazem. Eles raramente podem ser bons animais de estimação, mas apenas para certas pessoas em situações muito específicas. A maioria dos países não permite que seus cidadãos mantenham ursos como animais de estimação, mas algumas áreas permitem licenças especiais. Ainda assim, não é aconselhável levar um urso para casa com você se você é um tratador profissional. Mesmo assim, não é aconselhável. Os ursos são animais de grande porte que pesam até 1.500 libras, 680 kg, e eles crescem rapidamente. Um filhote de urso pode se tornar adulto em muito pouco tempo, e cuidar deles não é fácil. Eles exigem muita comida e um lugar grande o suficiente para eles vagarem. Eles não vão ser felizes em um pequeno recinto se o seu urso de estimação decidir que não gosta mais de você. É isso. Na guerra entre humanos e ursos, o humano não sai por cima. São feras enormes com garras afiadas, dentes enormes e força para dilacerar uma pessoa. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like. Até a próxima, curiosos.